Olá a todos, mais um vídeo aqui do canal Divulgo Humanas, que é um projeto de extensão da Universidade Federal do Espírito Santo. Hoje estamos aqui com Luciana Molina Queiroz. Luciana tem graduação em Filosofia pela Universidade Federal do Espírito Santo, mestrado em Filosofia pela UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, e doutorado em Teoria e História Literária pela Unicamp. Esse não é o primeiro vídeo que a Luciana grava com a gente. Na verdade, o primeiro vídeo do canal foi com a Luciana. Então, se você não assistiu, eu vou disponibilizar ele aqui na descrição. E aí você pode conferir o vídeo. Lembrando que ele foi gravado no início de 2020. Então, é possível que mais coisas tenham sido produzidas sobre o assunto. E hoje, Luciana vai falar para a gente um pouco sobre o teórico Theodor Adorno, né, que é um teórico bastante ilustre, um filósofo ilustre do século XX. Luciano, você poderia falar um pouco sobre o contexto que Adorno viveu, mais ou menos o contexto da produção das obras dele, para a gente entender um pouco o que ele estava debatendo, né, de onde que ele estava partindo? Sim, ok. Muito obrigada, Alessandro, por me convidar novamente para participar do seu canal. E agradeço também pela pergunta. Bom, o Adorno, ele, como você já mencionou, foi um autor muito importante no século XX, e justamente porque ele vai trabalhar com algumas tradições, por exemplo, o marxismo, a psicanálise freudiana, e ele também é um autor bastante interdisciplinar, ou seja, ele vai trazer sociologia, a crítica literária, a filosofia e assim por diante. E o Adorno, ele nasce numa família abastada, ele tem origem judia, que é uma questão importante que vai marcar tanto a biografia dele como também alguns aspectos da obra dele. E ele recebeu da família uma formação musical bastante sólida. Então, o Adorno ele também tem muitos trabalhos sobre música, e ele participou do Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt, que teve colaborações com os pesquisadores vinculados ao Instituto, principalmente Horkheimer, com quem ele escreveu A Dialética do Esclarecimento. E a produção dele vai se estender por parte considerável do século XX e, por exemplo, nós poderíamos dizer que ela foi muito marcada pela presença da Segunda Guerra Mundial, porque o Adorno, durante esse período, como era judeu, vai se exilar nos Estados Unidos, é um período significativo na Califórnia, e a Dialética do Esclarecimento, que ele escreve com Horkheimer, vai ser fruto desse período muito influenciado pela Segunda Guerra. Então, frequentemente as pessoas dizem, por exemplo, que o Adorno é um autor muito pessimista, pensando na Dialética do Esclarecimento, que foi uma obra gestada principalmente na sombra, podemos dizer, desses aspectos terríveis, catastróficos, engendrados pela Segunda Guerra Mundial. Então, eu acredito que esses elementos aí vão marcar a obra do Adorno, e o Adorno também, quando ele volta para os Estados, quando ele volta dos Estados Unidos para a Alemanha, ele também vai continuar pensando a partir dessa condição de exilado e os efeitos mesmo que a Segunda Guerra traz, né, para a sociedade como um todo. Então, ele é um pensador da modernidade e, em especial, do capitalismo tardio, ou ainda do que ele vai chamar de sociedade administrada, e ele pensa realmente o tempo em que ele viveu. Então, no caso dele, essa questão do quanto que o momento histórico se entrelaça à obra dele é um aspecto muito importante, muito interessante mesmo. Interessante mesmo. Quando a gente vai pensar em Adorno, nós pensamos muito no pensamento dele sobre a arte, numa espécie de perspectiva crítica e social, ao olhar para a arte. Você pode falar um pouquinho sobre essa noção crítica da arte? Sim, é interessante realmente que o Adorno ele seja marcado como um filósofo da arte. E eu acho que ele merece realmente uma posição de destaque aí nesse setor, como um dos principais pensadores da arte no século XX. E ele tem uma produção sobre arte que é bastante significativa, como eu falei, sobretudo a respeito da música moderna,
mas também tem escritos significativos sobre literatura e outros tipos de arte. Essa produção sobre arte vai marcar a obra dele como um todo. Mas que é muito conhecida porque vai trazer pela primeira vez o conceito de indústria cultural, que marca os estudos sobre arte e também na comunicação social, porque Adorno e Horkheimer vão tentar desenvolver, a partir desse conceito, um retrato, né, dessas transformações que estão acontecendo na cultura a partir, né, do final do século XIX, no começo do século XX, que vai começar a produzir cultura de uma forma coordenada a outros âmbitos da indústria. Então, indústria cultural é um conceito muito importante, mas o Adorno ele também tem investigações específicas para pensar a arte, é a teoria estética, que é uma obra inacabada, que tem uma estrutura bastante fragmentada, e na qual o Adorno vai desenvolver realmente uma análise em interlocução com diversos filósofos da arte, por exemplo, Kant, Hegel, também com Freud, e além de recuperar também algumas ideias centrais de outros autores vinculados à teoria crítica, a exemplo do Walter Benjamin. Então, o Adorno ele realmente traz contribuições significativas para a arte, é um dos principais pensadores da arte no materialismo histórico, né? Assim, nessa tradição marxista, e ele vai ser um defensor especificamente da autonomia da arte, ou seja, como que as obras de arte, em meio a essas transformações do capitalismo e na sociedade administrada, pode ainda ser resistente ao estado de coisas vigente. Então, ele vai defender uma arte autônoma, elaborada, que, através da sua forma, vai fazer resistência a esse estado de coisas. Como especificamente essa sociedade do capital interfere na produção artística? Por que isso é um incômodo para ele? Então, o Adorno ele vai entender que a indústria cultural, ela em primeiro lugar, ele já traz isso como uma espécie de oxímoro. A ideia era realmente que as pessoas vissem esse conceito e entendessem isso de maneira perplexa, porque a cultura é aquilo que há de mais espontâneo na sociedade. E aí você fala sobre uma produção de cultura dentro da indústria. Ou seja, a gente está falando realmente de uma cultura administrada, né, que vai ser organizada de maneira industrial, da mesma forma que outros setores da indústria, da mesma forma que a indústria de cigarros, a indústria de armas e assim por diante. E o Adorno e Horkheimer, quando eles vão falar disso na dialética do esclarecimento, eles vão entender que a indústria cultural ela está fortemente vinculada aos outros ramos da indústria. E, mais especificamente, os produtos da indústria cultural eles são mercadoria de cima a baixo, ou seja, eles não são também arte ou também cultura, eles são, sobretudo, mercadoria. E a indústria cultural, ela tanto é uma forma de formação, porque ela vai formar o gosto do público, da população, como um reforço também para a ideologia capitalista da época. Então, eles vão analisar algumas formas, sobretudo filmes de Hollywood, por exemplo, que eles não vão analisar detidamente, mas claramente são os exemplos recorrentes no texto sobre indústria cultural, são filmes hollywoodianos. Lembrando, claro, que eles se exilaram na Califórnia, ou seja, estavam lá no coração mesmo da indústria cinematográfica estadunidense. E eles vão criticar essa indústria, sobretudo por conta da estereotipia, dos clichês formais, que acabam empobrecendo a experiência subjetiva do receptor da obra de arte, né? Dos produtos da indústria cultural, porque é como se fosse possível antecipar o desenvolvimento desses produtos, tendo em vista que eles são muito repetitivos. Então, Adorno e Horkheimer vão dizer que é como se houvesse um esquematismo da percepção engendrado pela indústria cultural.
uma vez que os produtos eles seguem um script tão claro, tão esperado, que boa parte das pessoas já interpretaram o filme antes mesmo de vê-lo. Não sei, a gente pode pensar aí nas produções cinematográficas baseadas em quadrinhos de super-heróis, que são muito parecidas, nós sabemos exatamente o que esperar desses filmes, e elas continuam sendo produzidas, e as pessoas vão para assistir esses filmes querendo que elas continuem iguais, que essas produções continuem iguais. Então, essa é a questão principal da crítica deles, o fato de que a indústria cultural ela traz uma recepção empobrecida e ela se torna, então, uma mistificação das massas, porque havia uma promessa feita, por exemplo, pelos filósofos do iluminismo, uma promessa, um projeto feito pelos iluministas de que a cultura, a ilustração de maneira geral seria expandida para a população. No entanto, a indústria cultural se expande para a população, a produção com a qual a maior parte das pessoas tem contato, e, no entanto, é justamente um tipo de produção extremamente empobrecida. Então, não é Kant, não é Tarkovsky que vai chegar à população em geral, e sim apenas esses produtos da indústria cultural. O Adorno ele vai entender que a indústria cultural ela está relacionada a uma Halbbildung, ou seja, semi-formação. A semi-formação ela impede que uma formação real, efetiva, se dê. Na medida em que as pessoas, em vez de terem uma formação voltada para a reflexão, para a criticidade, elas vão ser formadas a partir dessas estereotipias, desses clichês, ou seja, desse esquematismo, dessa formação esquemática dada pela indústria cultural. Então, o projeto iluminista de esclarecimento, até mesmo o projeto enciclopedista, certo? Que também está vinculado ao iluminismo, a ideia de que você poderia colocar toda a cultura numa enciclopédia e que isso poderia ser expandido para a população em geral, isso não ocorre através da indústria cultural, muito embora os gestores da indústria cultural defendam a indústria cultural dizendo que eles apenas atendem às demandas da massa. Mas para o Adorno e Horkheimer, não é possível dizer isso, tendo em vista que a massa também é formada por esses produtos. Então, é como se a indústria cultural ela formasse e constituísse essa dependência de que eles alegam que há uma demanda espontânea. As demandas da indústria cultural elas não são espontâneas, não é a massa que pede espontaneamente, e sim algo que é produzido pelos gestores, né, da indústria cultural. Bem esclarecedor e elucidativo o pensamento do Adorno sobre essas produções em massa, né, e para as massas que ocorre no capitalismo. Seria possível pensar, então, num ideal de arte para o Adorno, nesse sentido de uma proposição revolucionária para a arte? Desculpa, eu não sei se eu entendi muito bem. Você está perguntando se há uma noção revolucionária de arte no Adorno, é isso? Seja Isso. voltado à revolução social. Isso, se a arte dele tem... se para ele existe um ideal artístico que tem como, digamos assim, uma pauta paralela a esse ideal, uma perspectiva revolucionária, de revolução social mesmo. Interessante a questão. Isso, na verdade, é um objeto de polêmica, porque o Adorno, ele, sem dúvida, tem uma noção, um projeto emancipatório. No entanto, ele não acredita numa arte engajada. Ele acredita que, através da forma estética, ou seja, uma forma elaborada, que justamente resista a esses clichês, a esses estereótipos, a essas convenções da indústria cultural, que essa forma elaborada ela pode se relacionar a uma Bildung, ou seja, uma formação cultural, e através disso a obra de arte ela tem uma relação com a utopia.
Essa utopia também ela não é uma utopia positiva, ou seja, não se trata de colocar expressamente o que poderia ultrapassar, o que poderia superar esse estado de coisas, mas antes é uma utopia negativa, ou seja, trata-se muito mais de uma crítica à sociedade capitalista e à sociedade administrada, que é engendrada justamente por essa forma estética elaborada, idiosincrática e autônoma. Então, o Adorno ele vai fazer um elogio justamente a alguns dos principais inventores no âmbito música, o Beckett, o Kafka, são autores que vão ser extremamente elogiados pelo Adorno justamente porque eles guardam esse aspecto utópico que está relacionado a essa ideia de arte autônoma, de arte elaborada. Certo. E pensando nisso, você falou que é objeto de polêmica. Uma polêmica muito parecida, eu diria, é sobre a classificação da escola de Frankfurt enquanto um grupo marxista ou não. Sem necessariamente você se posicionar em relação a isso, você poderia apresentar para a gente essa polêmica e os motivos dessa polêmica? Alessandro, eu acredito que essa polêmica surge principalmente da parte dos marxistas ortodoxos até. No livro, ou seja, o que se convenciona falar sobre a Escola de Frankfurt, ou o Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt, que é relacionado à teoria crítica da sociedade, é que os teóricos eles têm um tipo de marxismo que seria heterodoxo, justamente porque eles vão questionar alguns paradigmas do marxismo ortodoxo e vão, por exemplo, misturar o marxismo com outras tradições. A psicanálise freudiana, por exemplo, é muito forte para o Adorno, para o Horkheim, e vai estar muito presente na dialética do esclarecimento. Então, isso daí seria um motivo pelo qual há o entendimento de que eles não seriam mais marxistas. Assim como eles também vão duvidar um pouco da possibilidade de intervenção das massas e a possibilidade de revolução mesmo. Adorno e Horkheim vão, na dialética do esclarecimento, fazer um diagnóstico de época, segundo o qual não seria possível fazer uma intervenção social do tipo revolucionário naquele momento, justamente porque eles acabaram de observar o que havia ocorrido na Segunda Guerra, e eles acreditavam que naquele momento histórico não seria possível haver uma revolução. Então, esse, por exemplo, é um paradigma do marxismo ortodoxo que eles vão questionar. Mas há outros aspectos também. Então, por conta disso, surge essa polêmica que eu não sei até que ponto faz sentido, justamente porque Marx é um dos autores centrais da teoria crítica, e quando eles vão desenvolver a noção mesmo de teoria crítica, é justamente em oposição a uma teoria tradicional de origem positivista, que na verdade só reforça a ideologia do capitalismo. Então, isso daí está no seio da teoria crítica e é muito difícil de você fazer uma leitura desses autores extirpando esse conteúdo emancipatório e essa crítica ao capitalismo, que vem do marxismo principalmente. Então, é uma questão polêmica, claro, mas me parece que tem muito mais a ver com o local de onde as pessoas estão observando. Então, outra polêmica, por exemplo, é que o Adorno, Horkheim, a teoria crítica em geral, elas teriam uma visão pós-moderna do mundo, que também é extremamente problemático, justamente porque o pós-modernismo vai questionar os ideais emancipatórios, e como eu falei, esse ideal emancipatório é muito claro na teoria crítica. O pós-modernismo também é associado ao relativismo, e uma frase memorável da dialética negativa do Adorno é justamente que relativismo é materialismo vulgar, ou seja, eles não se consideram autores relativistas também, na verdade são críticos do relativismo.
Entendo. De fato, quando você falava sobre o conceito de Bildung, eu não pude deixar de lembrar do conceito de formação omnilateral do Marx. Então, realmente, no Dos mínimo, manuscritos. há um embasamento muito forte no materialismo histórico dialético que não pode ser negado. É interessante você dizer isso, porque os manuscritos econômico-filosóficos, que é de onde você cita, né, que tem essa formação unilateral, foi muito influente para a teoria crítica, para os frankfurtianos. Então, é realmente interessante notar isso, assim, justamente por conta dessa perspectiva estética que aparece nos manuscritos também. Por fim, pensando agora na nossa sociedade atual, mais de 50 anos depois que Adorno morreu, como você acredita que as reflexões de Adorno possam contribuir para o debate sobre essa, digamos assim, essas transformações na arte que a tecnologia e que o nosso sistema econômico proporcionam? Por exemplo, hoje nós podemos visitar um museu pela internet, nós temos uma difusão artística, uma massificação da arte muito grande. Por outro lado, nós podemos ver que ainda possui um viés bastante mercadológico na distribuição, né, dessa arte. Então, como que Adorno poderia contribuir para um debate mais século XXI? Isso é interessante. Outro dia me perguntaram se eu achava que o Adorno estava datado. E, obviamente, eu não acho que o Adorno esteja datado. Na verdade, é o filósofo que eu decidi estudar aí na minha formação, na minha trajetória acadêmica, justamente porque eu via muitas relações entre o que ele dizia e o nosso mundo atual. Então, evidentemente que ele não é um autor contrário a tudo que a tecnologia, que as novas tecnologias podem nos trazer. Então, por exemplo, o acesso de museus pela internet não me parece que seja algo negativo, muito pelo contrário, é algo que realmente possibilita que as pessoas tenham acesso a coisas que elas normalmente não conseguiriam acessar. No entanto, o problema da nossa sociedade ainda é o fato de que a maior parte das pessoas sequer pensariam em olhar um museu pela internet justamente porque elas não são incentivadas a acessar esse tipo de arte. Então, a gente está numa sociedade em que os produtos da indústria cultural ocupam a maior parte do nosso tempo, e é o tipo de produto com que a maioria de nós vai ter contato mesmo ao longo da vida. Então, nós podemos ver que o que eles diziam sobre a indústria cultural na década de 40, na década de 50, também é válido em grande medida para os dias de hoje, porque nós temos hoje a internet, que trabalha com uma lógica de algoritmos, que é muito próxima já do que eles falavam sobre as pesquisas que sempre eram feitas no lançamento de um filme, por exemplo. Né? Então, se você sabe que um filme, antes de ele ir ser lançado, ser comercializado, ele é submetido a vários testes. Né? Então, eles pegam o público e vão ver a reação do público. E a ideia deles, a crítica que eles fazem é justamente que há toda uma convergência aí com a propaganda que faz com que todos os tipos de pessoas sejam subordinados a essa lógica da indústria cultural, porque para todas as pessoas haveria um tipo de produto direcionado. E os algoritmos, eles também fazem isso, no sentido de que eles estão mapeando através dos nossos cliques, das nossas atividades online, o que poderia nos interessar do ponto de vista de consumo, para que nós sejamos alvos de mais propaganda e continuemos consumindo. Né? Então, você vai lá, nós temos essa experiência de fazer uma pesquisa no Google de alguma coisa, sei lá, o ferro elétrico, né? E aí você vai receber várias propagandas em todos os outros locais que você acessar
online daquela pesquisa que você fez. Então, assim, essa lógica do algoritmo, ela é muito a continuação de coisas que eles já observavam muito antes da internet. Então, claro, eles não viram a internet e, nesse sentido, eles precisavam ser atualizados. Mas acredito que eles foram realmente visionários no modo como a sociedade funciona no capitalismo e o modo como que nós somos levados a consumir determinadas coisas do ponto de vista da produção cultural mesmo. Então, por mais que haja muitas promessas do quanto que a técnica poderia ser emancipatória, ela ainda não é totalmente emancipatória, justamente porque está subordinada à lógica do capital. Então, bem, em suma, é isso que eu gostaria de dizer sobre a atualidade do Adorno para a discussão desses produtos culturais hoje, né? Agora, do ponto de vista artístico, eu penso que o Adorno ele ainda precisa ser melhor entendido e melhor estudado, porque frequentemente nós só conhecemos o Adorno que é crítico da indústria cultural e nós acabamos deixando de lado o Adorno que tem muitos estudos sobre arte, sobre música, sobre literatura e na verdade ele foi realmente um pensador que buscava entender, analisar e fazer um elogio a alguns dos principais criadores do século XX. Tanto é que autores que o Adorno elogiava, exemplo do Kafka e do Beck, são autores que são extremamente benquistos, extremamente estudados até hoje. Ou seja, não envelheceu de modo algum. A teoria dele sobre arte continua bastante viva, porque tem conceitos que estão bastante presentes nas nossas produções artísticas, mais elaboradas, mais vanguardistas ainda hoje, não é? Então, por exemplo, a noção de enigma, ou seja, o elogio dessa obra enigmática, que faz resistência à interpretação, e que é algo muito forte no Kafka, muito forte no Beckett, e também no que há de mais interessante que se produz aí dentro da arte hoje. Bom, na minha opinião, claro. Então, o Adorno ele continua vivo, mas talvez as pessoas devessem buscar explorá-lo para além do conceito de indústria cultural. E também há outras relações entre Adorno e artistas específicos que precisam ser melhor compreendidos e até absorvidos pela comunidade acadêmica de maneira geral. Porque, por exemplo, há uma discussão sobre como que o Adorno teria modificado o seu ponto de vista a respeito do cinema, a partir, sobretudo, da sua relação com o novo cinema alemão. Então, por exemplo, o Alexander Kluge, que é um cineasta escritor, é uma influência muito forte para o Adorno, e o Adorno influenciou muito esse artista. Mas, mesmo assim, as pessoas continuam apenas conhecendo o Adorno intolerante à indústria cultural, intolerante aos artistas modernos, enfim, que, na verdade, é uma mistificação, porque o Adorno ele é um entusiasta da arte moderna. Então, nesse sentido, eu acredito que algumas teses do Adorno precisam, na verdade, ser melhor absorvidas pelas pessoas em geral. Eu, particularmente, tenho a impressão de que muitas vezes, quando alguém faz uma crítica à indústria cultural, quando mal interpretada, essa crítica pode soar como uma espécie de elitismo. E então as pessoas acabam, talvez, projetando uma espécie de elitismo ao Adorno. Não sei se você concorda com isso, mas por conta dessa má interpretação. Na realidade, essa crítica é muito recorrente, assim. Mas é uma crítica bastante equivocada, viu, a meu ver, porque o elitista mesmo ele quer manter determinadas coisas exclusivas para uma elite, sendo que a origem da crítica à indústria cultural é justamente a de denunciar que as únicas produções que chegam à massa, à população em geral, são esses produtos empobrecidos. Então, na verdade, é um ideal de democratização da cultura que está levando a essa crítica.
para Adorno, para Horkheim, a ideia era justamente que as produções elaboradas chegassem a mais pessoas. E o problema é que elas justamente não chegam. E os defensores da indústria cultural, eles vão defender que a indústria cultural é o que espontaneamente pede às massas. Só que eles deixam de atentar para o fato de que as massas elas são já formadas esteticamente, principalmente pelos produtos da indústria cultural. Então, é uma indústria que se retroalimenta. Enfim, e também é desnecessário dizer que há uma diferença muito grande entre uma produção que é efetivamente popular, que nasce espontaneamente do povo, e uma outra que, na verdade, é produzida e consumida de maneira industrial, a partir de uma lógica do capital. Então, enfim, eu realmente não concordo com essa percepção de que o Adorno é elitista. Pelo menos ele não é elitista por conta disso. Que a crítica à indústria cultural é, a meu ver, muito mais uma demanda de emancipação e de democratização da cultura do que qualquer outra coisa. Enfim. Então, muito obrigado, Luciana, pela disponibilidade, pelo tempo. Caso você não saiba, Luciana também tem um canal no YouTube, eu vou disponibilizar o link aqui embaixo. Se inscreve lá, e se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui também, se você gostar desse conteúdo. Então, muito obrigado. Valeu, obrigada, Alessandro. Tchau.